irmãos, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Só que antes de começarmos, mais uma vez, ativa o sininho, dá um like e comenta. Seu comentário é muito importante para nós também. Nós vamos falar hoje sobre helenismo, Alexandre o Grande e a cosmovisão cristã. Para entendermos bem esse período, conhecido como período helênico ou helenista, a gente precisa navegar um pouco no conhecimento da figura de Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, ou Alexandre Magno. Ele viveu entre os anos de 356 a 323 a.C. Era macedônio, que uma região ficava situada ali próxima à Península Balcânica, e tinha uma forte conexão com o mundo grego, com as cidades-estados gregas. Saímos de Aristóteles nas nossas últimas aulas e sabemos que Aristóteles teve papel preponderante na formação desse jovem Alexandre. Ele era filho de um rei, que era o Filipe II. Eu acho que era Filipe II. Acertou, miserável. Enfim, tendo crescido sobre uma égide de um rei, que era seu pai, e tendo uma educação muito apurada, Alexandre se destacou, cresceu como um jovem proeminente e como uma grande promessa, e realmente, de fato, ele foi. Enquanto que seu pai conseguiu fazer com que o reino macedônio se tornasse um império, quando ele venceu a guerra, venceu alguns gregos, algumas cidades gregas, e se apoderando dessas cidades, dessas polis gregas, fundou o Império Macedônio. Logo, o seu sucessor, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, foi então o imperador de toda a Grécia. Mas não só da Grécia. Alexandre expandiu muito os territórios e avançou sobre outros povos, conquistando muitas terras, muitas civilizações antigas. Quando ele assumiu o legado de seu pai, ele então expande da Macedônia, da Grécia, para outras cidades muito mais antigas. O Império Helênico primava tão somente em expandir os seus territórios e fazer, de certa forma, uma troca cultural. Havia aí um intercâmbio cultural. A gente pode dizer que talvez em Alexandre nós temos aí a primeira tentativa de globalização, a primeira tentativa de harmonização, de certa forma, entre os povos e intercambiar culturas. O helenismo nada mais é do que, como os macedônios adotaram toda a cultura grega como um referencial na comunicação, na educação que eles absorveram. Logo, quando eles iam para esses locais, essas incursões de batalhas, eles assimilavam também a cultura daqueles povos e também colocavam a cultura grega à disposição daquelas pessoas. Havia ali um intercâmbio, uma troca. Então esse período ele fica conhecido como período helenístico, justamente por essa grande capacidade de intercâmbio de ideias que ocorreram. O helenismo não é bem uma escola filosófica, mas é um momento que permite que se produza muito conhecimento e que se produza muitos pensadores que vão, de certa forma, influenciar também o mundo, que vão dar ao mundo uma cosmovisão, uma maneira de perceber as coisas e o mundo ao seu redor. Então nós vamos ver algumas dessas escolas que foram estabelecidas ou que surgiram no meio desse período helenístico. Ora, Alexandre estava conquistando muitos povos e nessa conquista havia a troca cultural. Foi um momento então de absorção e de troca de cultura, de passar também conhecimento do mundo grego, teatro grego, de passar sobre a arte, ou mesmo sobre a arquitetura, e ainda assim, como Alexandre agregava ao seu exército aqueles povos que eram conquistados, também eram ensinados a esses povos estratégias militares. Então é um período muito interessante para o mundo, faz parte realmente da formação do mundo, e é um período que traz diversas contribuições para as civilizações modernas. Não tem ao certo uma escola filosófica chamada helenista, mas várias escolas acabam surgindo por conta desse grande momento onde há realmente um intercâmbio de ideias entre povos. O mercantilismo também, toda uma possibilidade de comércio acaba por se consolidar a partir dessas conquistas de Alexandre, que de certa forma faz com que o mundo passe a ter uma proximidade maior, uma delimitação de fronteiras menor do que era comumente visto antes de Alexandre o Grande. Com as incursões de Alexandre o Grande, com as guerras e o avanço dele sobre outros povos, é notório que durante esse período surge aí vários centros culturais. Dentre
eles podemos citar a própria Alexandria, no Egito, que é dito que nessa cidade haviam diversas mentes brilhantes, inclusive uma biblioteca imensa. A história diz que, por uma infelicidade, essa biblioteca pegou fogo. O helenismo, então, ele foi um reflexo das transformações que se passavam no mundo antigo. Enquanto que nos tempos de Sócrates e Platão e Aristóteles, a realização do ser se dava na polis, a partir de Alexandre, o Império Macedônio, inseriu-se uma ideia do ser humano em um novo mundo e em um novo universo político. Assim, aspectos culturais tais como teatro, música, arquitetura, estratégias militar, vestimenta, filosofia, conhecimento astronômico, poesia e toda essa ampla atmosfera política e cultural acaba por se expandir da Península Balcânica e vai para mais além, vai para o mundo. Alexandre expande toda aquela compreensão de mundo grego, trocando e intercambiando com outros povos. Alexandre é rei na Macedônia ainda muito novo, entre os 17 a 19 anos de idade, mas precisamente, provavelmente, nos 19 anos de idade. E quando ele sobe ao trono, ele recebe muita resistência das cidades gregas, das polis gregas que haviam sido dominadas pelo seu pai, Felipe II. Alexandre, ele reage com muita violência contra essas cidades. Apesar de ter sido educado de forma muito erudita por Aristóteles, lembre-se que Alexandre era espartano. Então a gente pode, de certa forma, dizer que Alexandre, como pensador, era um apaixonado. Alexandre, quanto ao aspecto cultural, de fato, era alguém que vislumbrava a beleza das culturas e daquilo que havia de mais rico no homem em sua cultura. Contudo, quando ele estava no campo de batalha, realmente, ele se assemelhava a um Leônidas, ele se assemelhava a um bom espartano, a um grande guerreiro. Não se sabe muito sobre Alexandre. Temos, de fato, pouca coisa sobre ele. E o que se tem é muita coisa de fontes secundárias ou terciárias. A gente quase não tem nada que seja ligado à figura de Alexandre, que seja uma fonte direta, uma fonte canônica, pode-se assim dizer. Então ele é uma figura um tanto quanto dita por alguns eruditos como mais lendária do que real, que seria uma espécie de idealização de rei ou de imperador. No filme de Alexandre, que vemos muito aí nas mídias, mostra um rei ou um imperador vencedor de batalhas, nunca derrotado, e realmente se dizia isso sobre Alexandre, mas o que se sabe é que nas incursões já no final de sua vida contra a Índia, Alexandre não teve muito sucesso, que teve que fazer alguns acordos de paz ali, perdeu muitas vidas, perderam-se muitos guerreiros nessa batalha, até porque os indianos lutavam com animais muito grandes, que eram os elefantes. Inclusive o seu cavalo, Bucéfalo, morreu ali juntamente com vários soldados. Ele saiu ferido dali, foi para a Babilônia. Na Babilônia ele foi tratado, mas não tendo melhoras, veio então a falecer. O que se sabe é que nesse período da vida de Alexandre, ele não deixou nenhum herdeiro, ou se deixou algum herdeiro, ele foi morto e o seu reino foi aí dividido entre os seus comandantes. Surgiram então desses comandantes o império dividido em três, ficou como o Império Macedônio, Seleucidas e também o Império Ptolomaico. A partir desse momento abre-se um caminho muito grande para o surgimento de Roma, que é uma força militar semelhante ou até maior que a dos macedônios, e que fazem incursões militares tal qual Alexandre, agora sobre uma égide de um outro imperador. Aí virão os Césares, conquistar em cima da conquista de Alexandre, expandir tal qual Alexandre, construir os caminhos que levam a Roma e ainda mais deixar o mundo cosmopolita e com um preparo adequado para a difusão de informações, criação de correios. Os cavalos iam até um determinado ponto guardado por soldados romanos, e esses soldados romanos pegavam as informações e iam passando. De fato, Alexandre deu um pontapé, abriu e expandiu essa troca cultural entre os povos,
E os romanos também se aproveitaram muito dessa metodologia, e então os Césares, de alguma forma, no Império Romano, também pegaram parte desse período helenístico e dominaram o mundo. Criaram um mundo onde o grego era a língua falada, onde a cultura grega era adotada e possibilitou, ainda assim, o surgimento de uma comunicação mais globalista. Vamos falar um pouco mais sobre as escolas. Vamos fazer uma definição. O que é então o helenismo? O helenismo serve para designar civilizações que utilizavam o grego como língua oficial e que tinham, na cultura grega em geral, uma estima a ponto de adotá-la como sua. Isso ocorria por livre escolha, por influência ou mesmo pela força. No caso dos povos conquistados por Alexandre o Grande e mesmo pelos Césares, eram culturas ou povos que aceitavam a helenização por conta do domínio, por conta da égide, da espada, a força. O termo helenismo, ele é derivado da obra do historiador alemão J.G. Droysen, e ele diz que helenismo, então, é uma designação, a influência da cultura grega. Nas palavras do próprio Droysen, ele diz: os asiáticos corporados nas fileiras do grande exército iniciavam-se na disciplina macedônia e começavam lentamente a se helenizar. Algumas controvérsias sobre Alexandre o Grande está na narrativa da sua própria morte. Há quem diga que Alexandre morreu ferido numa batalha, ou mesmo que ele teve uma febre, adoeceu e morreu. Estudos mais recentes dizem que ele teria sido morto por um envenenamento. Não sabemos ao certo como que foi a morte desse macedônio, desse rei, mas sabemos e compreendemos que em Alexandre houve uma grande concentração de poder. Alexandre, há uma espécie de despotismo em Alexandre, concentração de poder em uma pessoa, sendo ele essa pessoa, uma centralização. Uma coisa que Alexandre fez durante a sua vida foi então fundar cidades. Ele fundou 70 cidades mais ou menos nos moldes dos alexandrinos, sendo a própria Alexandria a maior cidade dessas, situada no Egito. Era uma espécie de cidade intelectual, um eixo econômico muito grande ali no Mediterrâneo Oriental, e muitas são as implicações culturais que surgem no advento do helenismo. Uma coisa precisa ficar muito clara sobre o helenismo, é que esse momento cultural se dá justamente pelo esse hibridismo, essa fusão do mundo grego, da cultura grega, intercambiando com indianos, chineses, persas, babilônios, egípcios, todas essas culturas de alguma forma, assimilando a cultura grega e também difundindo a sua cultura a estes gregos, a estes macedônios. Algumas das marcas profundas desse período helenístico fizeram até, ou causaram até uma mudança em Alexandre o Grande, porque no mundo grego, na polis grega, não havia essa possibilidade de divinização do homem. Isso era algo não possível, não comum entre os gregos. Mas essa troca, essa mudança de percepções culturais, quando agora nós vemos culturas orientais, de certa forma, onde era comum um homem ser divinizado, tal qual os imperadores egípcios, ou mesmo os reis da Babilônia, que ergueram em determinado momento monumentos a eles, como se ele fosse uma divindade, isso de certa forma é um veneno que parece ter corrido na veia de Alexandre o Grande. Ele passa de certa forma a ser visto por esses povos que são conquistados como um imperador deus, e isso de certo modo deve ter causado diversos problemas para os macedônios que acompanhavam a Alexandre e que não aceitavam muito bem essa ideia. Uma coisa é certa: Alexandre estava sempre nas incursões, nas batalhas, na frente da batalha, não se eximia e era contagiante para todos os outros que ali estavam ver o seu rei, o seu imperador bramindo a espada, fazendo com que todo o exército se inflamasse em coragem para então avançar ainda mais contra os inimigos. Não obstante a decadência da liberdade privada oriunda da troca da polis pelo império, resultou naturalmente em um pensar em uma moral
moral que levasse em conta muito mais a particularidade do indivíduo do que a vida em comunidade, do que o sumo bem comum que era tão apregoado e vivenciado na polis. O antropocentrismo passa a ser algo muito visível neste momento, neste período helenístico, constituindo assim uma pseudo-felicidade para o homem. Deste modo, então, a filosofia helenista, ela se dirigiu ao homem, o homem concreto, o individual, o indivíduo. Em alguma medida, então, ocupou o lugar antes que era reservado à polis e à sua religião. A filosofia helenista ofereceu novos conteúdos para uma vida espiritual independente, iluminou de certa forma a consciência ao homem e ensinou esse homem a viver feliz, entre aspas. E aí então essas mudanças de viés ético, político, sociais levam de certa forma o homem a mudanças de estruturas nas suas tradições políticas tradicionais, éticas e filosóficas religiosas. Isso de certa forma desencadeia uma desestruturação daquilo que se entende da superestrutura na sociedade grega. Por isso que o conceito de cidadania e de formação do homem político, que era fundamentado no pensamento de filósofos clássicos como Platão e Aristóteles, foi esvaziando-se, foi ficando sem significado, e isso era, de certa forma, a morte para o homem grego. Ser privado da sua cidadania, se vê enclausurado, prisioneiro de uma situação. Será que você consegue pensar em algo semelhante ao que vivemos? Ele então, este homem grego, privado do que dava sentido para a sua existência, deixa de certa forma de ser um animal político como via Platão. Se anteriormente deveriam os gregos viver pela sua cidadania, e eles eram conhecidos pela sua cidadania por estarem à plena luz, por terem saído da caverna, no helenismo então esse cidadão grego político, ele despede-se dessa democracia, ele despede-se da polis, ele passa a preocupar-se com a sua felicidade pessoal e individual, fruto de um mundo idealizado por Alexandre. O cidadão grego vive um mundo descentralizado, pluralizado, multicultural, ou seja, cosmopolita. Isso podia fazer com que o homem se sentisse descentralizado, desenraizado. Isso para o grego foi uma grande dificuldade. A polis, a comunidade, não mais era o seu referencial. A abelha estava sem sua colmeia, como diria Aristóteles. Agora o homem era um indivíduo sem colmeia. O grego não tinha mais a polis, estava inserido em um algo maior, em um império. Logo, a filosofia helenista, ela tem características totalmente antropocêntricas, centrada no homem, e buscava servir este homem, preponderantemente ética, buscava servir este homem partindo de um olhar do bem do homem, em ascender na ataraxia do homem. A ataraxia, que é esse termo ligado à busca da felicidade. O helenismo foi então preponderante para subjugar as demais especulações filosóficas existentes na época, porque eles abandonam, de certa forma, deixam para trás esses outros pensadores e entram em uma função de uma busca prática, de uma filosofia de interesses práticos. De certa forma, essa filosofia foi vista como vocacionada a cumprir um caráter medicinal. As artes filosóficas curavam os males da alma humana, assim como os médicos os enfermos fisicamente. Essa era uma intenção da filosofia. A filosofia estaria incumbida de cuidar das enfermidades da alma causadas pelas falsas crenças e pelos temores diante da vida e da morte. É provavelmente deste contexto que vão surgir os opositores do estoicismo, epicurismo e ceticismo. É provavelmente deste contexto que vão surgir os propositores das mais famosas escolas helenistas, que seriam aí os epicureus, os estoicistas, os céticos e os cínicos, que seriam então os estoicistas, os epicureus, os céticos e os cínicos. Então vamos falar sobre as principais escolas helenísticas, destacando cada uma delas especificamente. Primeiro precisamos saber que algumas delas são baseadas em um fundamentalismo, um senso comum, que não questionava o mundo de uma forma metafísica como Platão ou Aristóteles. Eles preocupavam-se com o aqui e o agora, com a vida de
pelagiana. E essas duas estão mais ligadas ao epicurismo e o estoicismo. Vamos falar sobre o epicurismo. O epicurismo tinha o propósito de atingir a felicidade através da aponia. É um estado de ausência de dor física. Não que ela não exista, mas ela deve ser ignorada. A ataraxia, o cerne desta, consiste para eles em imperturbabilidade da alma, e por produzir um contentamento de seus seguidores, ou seja, uma felicidade que ela está para além de situações externas. Ela é intra, e por ser intra, cabe tão somente ao homem controlar essas suas emoções, controlar de certa forma os seus grandes impulsos e ser feliz com o pouco que ele tem. Ser feliz pelo contentamento, em detrimento dos fatores externos. Epicuro é o propositor dessa ideia e ele busca investigar fundamentalmente questões que envolvem o prazer, que motiva o homem a buscar o prazer. Para que o homem busca este prazer? Epicuro, ele é um ateniense e tinha sua escola em uma casa que tinha um grande jardim e ali desfrutava de paz. Talvez por isso acreditava que a finalidade da vida seria o prazer. Os epicureus usavam a filosofia como elixir da alma e defendiam a moderação dos prazeres. Ainda que posteriormente isso se perdeu ou foi deduzido ao epicurismo o fato de serem influência para os hedonistas que buscavam prazer desenfreadamente sem medidas, para Epicuro esse prazer ele não se dá dessa forma. Ele é um prazer moderado e que deve ser buscado de um modo sábio pelo homem. Epicuro afirmava que a paz era para todos. Ele apoiava-se em 4 pilares. Primeiro, o não temor aos deuses. Ele não acreditava nos deuses. Segundo, não temer a morte. A morte é um processo natural onde todos vão chegar a este processo natural. Não há como se livrar da morte. A morte não deve ser vista como uma maldição. Terceiro, ele acreditava que a felicidade existe mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma grande dificuldade que porventura você possa estar passando, por uma luta, por uma adversidade, mesmo em meio a um mundo de pandemias, mesmo em meio a um mundo de caos, a felicidade vai depender muito de como o indivíduo vê a vida, de como ele enfrenta a vida, de como ele domina os seus sentimentos e consegue trazer um equilíbrio aos seus sentimentos, mesmo em meio a momentos de muita turbulências, de dificuldades e de sofrimento. E por fim, a quarta, que é justamente o ser humano suportar as dores, suportar o sofrimento. Dessa forma, então, essa filosofia, compondo-se dessa linha de raciocínio, ela se torna ou se converte em uma fonte de ajuda ao homem desta época, porque ensina o homem como ser feliz, ensina o homem a viver em um ambiente que não é mais a polis, mas sendo possível mesmo fora da polis atingir essa felicidade que não é para o coletivo, mas está centrado nele, no indivíduo. Também é nesse período que surge os estoicos, os estoicistas. Os estoicos têm Zenão de Sítio, 336 a 264 a.C., como o grande propositor, o representante máximo aí do estoicismo. A escola estoica, ela se chama assim por causa do filósofo Zenão. Por não ser cidadão ateniense, ele não podia comprar uma casa. Logo, ele se reuniu com os seus discípulos em o estoar, isto é, no pórtico do prédio que formava uma galeria com colunas. Ali neste lugar, então, ele propunha suas aulas aos seus alunos. Por isso, então, eles ficaram conhecidos como estoico e stokos, ou filósofos do pórtico. Creanto e Crispo sucederam a Zenão, e um outro importante propositor foi Sêneca, que ponderavam a ideia de que para a humanidade deveria ser sagrada. Essas afirmações, é claro, foram percursoras de movimentos mais modernos, tais como o humanismo, coisa que a gente vai ver lá pra frente, talvez, vai depender. Esta filosofia negava a oposição entre o espírito e a matéria, defendia o direito natural de todas as pessoas e tinha uma ética naturalista. Ensinavam que a pessoa deve viver em conformidade à sua natureza, não em volição extrema, em vontade, dando razão às suas paixões, mas para eles o homem sábio torna-se livre e feliz quando não se deixa escravizar pelos
os desejos do mundo exterior. Afirmava que o universo é governado por uma razão universal e divina. Tinha uma ideia de Deus diferente dos epicureus, que ordena todas as coisas. Esse ser, ele é o ordenador das coisas, onde tudo surge a partir e de acordo com o que ele ordena. Os estoicos e os epicureus apresentam semelhanças no que tange a defesa do materialismo e a negação transcendente divina e a concepção da filosofia como a arte de viver. Porém, enquanto que Epicuro despreza qualquer tipo de prazer para compor essa felicidade do homem e afirmava que isso na verdade era um mal, ele desprezava esses males que compunham a felicidade do homem e não era necessário para alcançar a ataraxia, que deveria ser um moderador dos sofrimentos, alguém que administra os seus sentimentos. Já para Zenão, que era o estoico, ele propõe o dever vinculado à compreensão da ordem cósmica, sendo assim o melhor caminho para a felicidade. O hedonismo muitas das vezes é confundido com o epicurismo, mas não são a mesma coisa. Também nesse período surge a escola dos céticos. O mais renomado representante do ceticismo foi Pirro de Élida. Viveu entre 360 a 270 a.C. Chegou até a acompanhar, de certa forma, o imperador macedônio Alexandre Magno. E em suas experiências de conquista, por tal casualidade, ele teve a oportunidade de se relacionar com outros povos e conhecer assim novos valores e crenças diferentes. Isso recheia bastante a sua filosofia. Por tradição, essa escola geralmente confronta a diversidade de convicções, bem como as filosofias contraditórias, abstendo-se de aderir a qualquer certeza. Não existe uma certeza, então, para os céticos. Eles não acreditam em absolutamente nada. Para ele, a atitude coerente do sábio é a suspensão do juízo, é o epoqué. E como consequência prática e aceitação com serenidade do fato de não poder discernir o verdadeiro do falso. Logo, como não há possibilidade ao cético de saber de fato o que é o verdadeiro, então ele abre mão de qualquer tipo de certeza absoluta. Ele abre mão dos absolutismos. Uma outra escola desse período, também muito importante, é a escola dos cínicos. Eles defendiam essencialmente o desapego materialista. Os cínicos baseavam-se na expressão do cinismo, que se origina da fusão do termo grego kion e do vocábulo latino sino, cão. O seu modo de viver negligenciavam a sociedade. Eles escolhiam por negligenciar o tipo de vida em sociedade, a higiene, a família, o dinheiro e procuravam libertar-se das convenções, buscando se tornar autossuficientes, ou então porque os cínicos desejavam viver de forma simples, sem pudores, como um cão. Tudo que é natural poderia ser feito em público, inclusive as necessidades fisiológicas, por incrível que pareça. Isso escandalizava muitas pessoas. Antístenes, 440 a 336 a.C., foi o filósofo que iniciou o cinismo, mas é em Diógenes que temos aí uma figura emblemática para essa escola, Diógenes de Sinope. Eles rejeitavam as convenções sociais, como já dito, achavam inúteis e desnecessárias as matemáticas, a física, a astronomia, a música, rejeitava o conforto das comodidades oferecidas muitas das vezes pelas pessoas, pelo progresso. Para os cínicos, o homem basta a si mesmo, e por isso eles não tinham bens, eram desapegados. Diógenes mesmo é muito conhecido por um momento, pois vivia em uma espécie de barril, e há relatos de fato de que Diógenes foi para além da teoria e viveu de fato como alguém que era totalmente desapegado aos bens materiais ou qualquer tipo de convenção de uma sociedade. Há algumas coisas interessantes na passagem de Diógenes. Há um relato de que Alexandre o Grande buscou conhecer Diógenes por conta da sua figura excêntrica. Alexandre vai até onde ele vive, dentro de um barril, e, em minhas palavras, o relato diz que Alexandre chega até Diógenes e fala: Diógenes, é Alexandre o Grande está perante você, peça-me o que você quiser e eu te darei, eu te conceberei agora. Diógenes despreza Alexandre o Grande e se demonstra maior do que ele, porque a única coisa que ele pede para Alexandre é: saia da frente do meu sol.
ele estava ali tomando um banho de sol. E com essas palavras ele estava dizendo a Alexandre: quem que você pensa que é? Você não manda no espírito humano, você não é senhor da vida, você não é dono do sol. Como você pode querer me dar alguma coisa se nele não havia pretensão de ter nada? Dizem relatos que alguns dos que acompanhavam Alexandre queriam matá-lo por essa afronta, mas o próprio Alexandre o defende e diz não, ele diz: deixe-o em paz. E Alexandre sai dali. E até relatos de que o próprio Alexandre teria dito de que se ele não fosse Alexandre, provavelmente ele gostaria de ter sido Diógenes. Tamanha foi a impressão que esse filósofo causou em Alexandre o Grande. De fato, foi um grande momento de difusão de muito conhecimento, uma descentralização dos deuses, uma centralização nos problemas do homem, e a expansão desse helenismo chegou à Palestina, a região da Palestina, chegou a Israel. E de certa forma, esse mundo helenizado influenciou a cultura judaica. O fato do Evangelho ter sido escrito em grego, o Novo Testamento, todo ele ser em grego, nos faz entender que o tempo, esse período, estava totalmente preparado para a recepção da revelação de Deus, o Verbo encarnado, Cristo Jesus. E não é à toa que Paulo fala aqui em Gálatas que é a plenitude dos tempos. O ambiente político, social, cultural estava preparado para que o Evangelho fosse recepcionado. E tão facilmente como foi recepcionado, pudesse ser difundido para o mundo, porque o mundo se comunicava. O mundo agora estava mais aberto para as convenções sociais, para a troca e o intercâmbio de ideias. E acredito sim que, de uma forma bem estratégica, Deus escolheu esse momento para ser a plenitude dos tempos, pois é nesse tempo que Jesus Cristo vem ao mundo cumprir o seu ministério, nos redimir dos pecados e ser a propiciação dos nossos pecados para alcançar o perdão de Deus. Uma coisa que acontece nesse período no Novo Testamento é claramente o antroponismo. Nós vemos aí nomes de algumas pessoas de cultura judia mudar para o grego com sons semelhantes. Josué se torna Jazão. A gente tem aí na própria Bíblia nomes como o de André, Filipe, Alexandre. Então o impacto no judaísmo ele foi muito grande. Desde a arquitetura, a implementação e construção de sinagogas, porque antes os judeus tinham os templos, né? Tinha o templo de Jerusalém. E as sinagogas então passaram a depois serem construídas nas cidades como lugar de ensino e talvez ali de adoração, onde o judeu fazia suas orações. Nas comunidades judaicas foram adotadas algumas organizações e títulos naturalmente ligados a terminologias do mundo helênico, do mundo grego. A aristocracia sacerdotal teve um grande problema com o governante que foi herdeiro da região onde estava Israel. Então parte da divisão ficou ali ligado a Antíoco Epifanes, e ele perseguiu de certa forma os sacerdotes judeus e tentou matar alguns desses sacerdotes, pois tentava helenizar a força, tentava de algum modo fazer com que os judeus abandonassem a adoração ao único Deus e aceitassem os deuses pagãos. Antíoco Epifanes pode-se dizer assim que era um defensor árduo do helenismo, da cultura grega, diferente de Alexandre, que tolerava que outros povos a cultuassem e tivessem a sua cultura de algum modo preservada. Nele nós vemos uma resistência maior. Ele chega mesmo a abolir as religiões diferentes, e no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo, nós vemos a retratação de um momento de revolta de alguns judeus que se levantaram contra Antíoco IV, produzindo assim uma guerra, uma espécie de revolução civil. Já se passava 105 anos de uma dinastia asmoniana. Matatias era o sacerdote e seus filhos recebem o nome de Macabeus, talvez justamente pela característica de resistência, pois a terminologia está ligada a isso, a resistência, e isso passou a ser também atribuído aos seus irmãos. Logo, o quadro geopolítico ali, Palestina, estava complicado, o povo oprimido não podia adorar o seu Deus, viu um grupo de ocupadores entrarem em sua terra e ainda assim proibi-los da liberdade de adorar o seu Deus. Lembrando que os reinos divididos após a morte de Alexandre foram o reino de Cassandro, o reino
reino de Lismarco, o de Ptolomeu e o de Seleu. Israel ficou com os Ptolomeus e depois com os Seleu. Sabemos então que Antíoco IV Epifanes estava decidido em helenizar os judeus, em atribuir os padrões de vida e o culto à cultura grega. Ele era realmente um grande defensor dessa cultura e se recusava em liberar o povo para que adorasse como bem quisesse. Ele força os judeus a abandonarem as suas leis dietéticas, ou seja, os seus alimentos, e força-os a adorarem aos deuses pagãos, introduzindo inclusive no templo de Jerusalém a adoração a sacrifícios de ídolos. Ele sacrifica um porco no altar do templo. Os judeus sacerdotes, sabendo que ali fora profanado o templo, eles saem de Jerusalém. Não há mais motivo para ficar em Jerusalém. Eles vão para outras cidades e aí vão surgir na sinagoga. Mas ainda assim, Antíoco não se dá por satisfeito e persegue esses sacerdotes nas cidades, matando alguns, promovendo momentos de idolatrias onde esses eram obrigados a sacrificarem e adorarem a outros deuses. Por causa desta situação, Matatias e seus filhos em Modiim, quando foram tomados por soldados que ali obrigaram o povo a sacrificar um altar improvisado aos ídolos, ele é tomado de uma ira e Matatias então vai contra os soldados, fazendo assim com que todos os outros judeus acompanhem o velho sacerdote e também desfiram golpes contra os soldados, matando-os e rompendo então assim com esse momento de letargia e talvez não reação. Isso vai desembocar em um momento de lutas, batalhas, onde esse grupo de macabeus acaba crescendo e fazendo incursões contra soldados e contra os demais invasores, até que o poder volta à família de alguns israelitas. Com o tempo, porém, eles brigam entre eles e vão pedir para que Roma intervenha em um momento de disputa sobre o poder, o domínio do poder em Israel. Roma não só intervém dando conselho, mas manda que Pompeu o Grande marche contra Israel e domine Israel em 63 a.C. Então Israel passa a ser conhecido como província da Judéia romana. Isso tudo se dá em um período helenístico. Por isso que é tão importante para a nossa cosmovisão cristã, pois está ligada aos momentos que antecedem a vinda do nosso Messias, a vinda do nosso Deus, a vinda de Cristo. Tendo conhecido todo esse ambiente geopolítico que dá bases para o cristianismo no primeiro século, sabendo do pensamento filosófico da política, do modo que o mundo era regido, nós entendemos que a igreja sempre foi perseguida, que o povo de Deus sempre sofreu perseguição, seja por Antíoco, mesmo em toda a história do povo de Israel, e mesmo em períodos do Império Romano, essa perseguição ela permaneceu. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou para ele e viu que este tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra.
O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando: Homens! Por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos. Humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem o seu caminho. Contudo, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e corações cheios de alegria. Apesar dessas palavras, foi difícil impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e persuadiram as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Na passagem que nós acabamos de ver em Atos 14, nós temos um momento aqui muito interessante para a nossa reflexão, que nos faz perceber em que ambiente o evangelho foi pregado ao mundo, sobre que circunstância esse evangelho foi anunciado. Os gentios tinham uma porção de deuses entre eles, e dentre esses deuses estava o próprio conhecimento. Filosofia, o saber, pode ser para um homem mesmo um deus, um ídolo do coração, e o homem achar que de algum modo pode dar solução para os seus problemas através de conhecimentos ou através de práticas filosóficas, através da negação dos problemas, da supressão desses problemas, da sublimação desses problemas, assim como algumas dessas escolas propunham. O verso 1 do texto, em Atos 14, deixa claro que muitos creram na mensagem do evangelho. Muitos acreditaram em Paulo. Eu acredito que Paulo, como um homem erudito que era, bem conhecedor dos conceitos pagãos, dos conhecimentos dos termos gregos, da filosofia que era proposta ali pelo mundo grego, para afirmar as suas teses, a sua compreensão de vida em Cristo e de Cristo ressurreto dentre os mortos. Provavelmente ele faz uso de falas que são familiares, que são próximas ao mundo que ali estava agora recebendo a mensagem do evangelho. Paulo pregava o evangelho juntamente com Barnabé nessa passagem, sendo ele considerado Hermes porque era o que pregava, o que anunciava, o que trazia a palavra. Os dois são tomados como um Deus porque promovem uma cura, um milagre. É bem provável que Paulo tenha assim pregado, anunciado, falado, de toda e qualquer forma tentando pontuar para aqueles que eles eram homens comuns. Mas ao sair ali de Icônio, de uma cidade dividida que
creu, alguns outros não, e houve uma perseguição dos judeus, Paulo vai para Listra e Derbe. E ali em Listra e Derbe havia um mito ou uma história de que em algum momento, em um tempo passado, Zeus e Hermes haviam visitado aquela cidade e apenas uma família recebeu aquela divindade. E tendo recebido aquela divindade, por conta da hospitalidade, quando a divindade se despediu da hospitalidade boa que recebeu daquela família, transformou a casa daquela família em um grande palacete e os deixando em uma boa condição, em uma condição de riquezas. Então eles tinham a expectativa, uma esperança de que em algum momento Zeus e Hermes iria voltar àquela cidade. Então quando Paulo e Silas aparecem ali, pregando, anunciando a verdade do Evangelho de Cristo, curando, promovendo sinais, eles prontamente não hesitam, não titubeiam e aferem a Paulo e a Barnabé essa condição de serem estes seres divinos que eles aguardavam um dia aparecer em sua cidade. Paulo e Barnabé rejeitam as titularidades. Enquanto homens, eles lutaram para comprovar que eram homens. Nós sabemos que na história muitos homens lutaram para tentar provar ser Deus. Paulo e Barnabé rejeitam essa condição. Mesmo Alexandre, que acabamos de falar, foi considerado um deus para alguns povos. Mas Paulo e Barnabé rejeitam, eles rejeitam essa ideia deslocada de homens que se imaginam deuses, que às vezes até por sentimentos sorrateiros e muito imperceptíveis agem como Deus, porque a sua autoimagem é tão adorada que se promovem e atuam como deuses, sem nem perceberem muitas das vezes. Isso é muito comum no meio acadêmico, no academicismo. Você perceber pessoas que, por conta do conhecimento, da sabedoria, das grandes e muitas filosofias, dos muitos saberes, se imagina, ou se vê, ou se percebe algo além daquilo que é pobre, homem, mortal. A filosofia às vezes pode ter essa proposição, ou essa condição inversa. Ao invés de humanizar, ela pode divinizar o homem. Não é o caso aqui dos helenistas, mas é bem possível que o homem, por meio do conhecimento, hoje nós vimos um novo mecanismo filosófico, que os homens, por meio do conhecimento, se auto-intitulam deuses ou se imaginam deuses em sua loucura, creem que são mais do que são. Percebemos que por conta de uma oração no verso 10, Barnabé e Paulo oram por um coxo e eles são tidos como Júpiter e Mercúrio, que seriam aí os equivalentes para a nomenclatura dos deuses no mundo romano. Se os filósofos helênicos acreditavam que pela renúncia, pelo desprendimento, pelo contentamento, o homem alcançava a ataraxia, a felicidade verdadeira, vemos em Paulo e Barnabé virtudes relevantes ou semelhantes, porque eles vivem isso neste momento. E não é por causa dos ensinamentos filosóficos dos epicureus, dos estoicos ou dos cínicos. Paulo e Silas vivem esse contentamento e essa renúncia de vida e dos prazeres e das honras do homem, não aceitando aquela glória, não aceitando aqueles louvores daquelas pessoas que achavam que eles eram os deuses que desceram na terra, porque eles tiveram um encontro com o Senhor. Eles não estavam buscando na vida um sentido para a vida, que é o caminho do filósofo. Eles tiveram um encontro com aquele que oferta e que oferece o sentido da vida. O sentido da vida veio ao encontro de Paulo e de Barnabé. O sentido da vida vem ao nosso encontro em Cristo Jesus. Nós não precisamos buscar sentido para a nossa vida, porque já temos. Todos os filósofos buscam, de uma certa forma, resposta a essa pergunta metafísica: de onde vim, para onde vou, quem sou? Mas Cristo é a única razão que podemos encontrar na vida. É a única razão que pode nos preencher as grandes lacunas do viver sem Deus, porque Ele nos leva a uma relação de fato com o nosso Criador e nos faz ter sentido. Paulo expressa claramente a característica deste homem que teve um encontro com o Senhor. Já falamos sobre isso em outros vídeos, e ele sabe que o Senhor é quem dá sentido para a sua vida. Logo, por isso, Paulo não hesita em se sacrificar ao Senhor, em pregar o Evangelho
e correr os riscos de viver essas boas novas, de anunciar que Cristo venceu a morte, de anunciar que Ele é a resposta e a proposição que os filósofos tanto buscam, que Ele é a medida adequada, que Ele é a ataraxia que o homem precisa, a felicidade genuína e verdadeira. Nos versos 14, 15, nós vemos Paulo provavelmente aí desfigurado, passou por um momento de dor e de sofrimento, foi apedrejado, dado como morto. Eu imagino aquelas pedras rasgando Paulo, atingindo por todo lado, vários hematomas, feridas, muita dor provavelmente Paulo sentiu, mas nem assim Paulo desiste do seu chamado e do seu propósito. Paulo sabia que as facilidades que agora haviam neste mundo fariam com que ele levasse o evangelho a outros lugares, pagando o preço que fosse necessário, e que agora o mundo helenizado com o grego havia uma grande oportunidade de ele anunciar esse evangelho a outros povos. Isso estava latente em seu coração, ele desejava pregar esse evangelho, de levar esse evangelho para outros lugares, de passar a outras cidades anunciando, e o mundo está preparado para isso. O mundo agora helenizado, conhecedor da língua grega, os grandes mercantilismos que haviam aí entre as nações, as trocas, as rotas comerciais estavam abertas, e Paulo usa justamente essa estratégia, essa dinâmica, e sai de cidade em cidade pregando o evangelho, anunciando o evangelho entre povos gregos, entre povos romanos, levando aos gentios a salvação em Cristo Jesus. Imagine que toda essa produção filosófica grega que influenciou todo o mundo, agora, frente a uma proposta do evangelho de Cristo, das boas novas de Cristo, todos esses povos, todas essas nações, todos esses homens que de algum modo buscavam a razão da vida, tinham a oportunidade de conhecer, de ouvir a mensagem do reino de Deus que havia chegado, de ouvir a narrativa através deste apóstolo e de outros de que Cristo venceu a morte, de que Ele é Deus. Agora ele anunciava nessa cidade a verdadeira narrativa de um Deus que desceu dos céus, não um Deus como Hermes, não um Deus como Zeus, mas um Deus genuíno, o único Deus verdadeiro que desceu dos céus, deixando a sua glória para se fazer homem e habitar entre nós. Esse Deus anunciou a mensagem do reino do Pai, sendo Ele a segunda pessoa na Trindade, o Filho anunciou aos homens o reino, deu exemplo de como viver nesse reino e mesmo deu a vida para que possamos chegar a esse reino glorioso. Esse Deus encarnou, e Ele não encarnou como um mito, mas como a verdade revelada ao mundo. Jesus Cristo é Deus. Não precisamos temer a morte, não precisamos achar que a matéria é eterna e que de alguma forma ficaremos nessa terra como matéria e seremos reaproveitados como alguma coisa. Não, porque em Cristo também somos co-eternos com Ele. Em Cristo também somos transformados para a eternidade e a vida passa a ter um sentido genuíno. Cristo é o Deus que verdadeiramente desce à sua criatura e se apresenta como o desejado das nações, como o esperado das nações, não como Lista e Derbe tinham expectativa, mas de fato como Ele o é, Deus revelado e revelando a glória do Pai. Por isso, meus irmãos, todos nós temos uma responsabilidade de ser um mensageiro das boas novas de Cristo. Não difundimos filosofias como a esperança para o homem. Falamos dela, falamos do conhecimento, mas a nossa esperança ela está bem fundamentada em Cristo. Devemos falar daquele que ressuscitou, daquele que venceu a morte, daquele que trouxe vida para nós. Abra a sua boca apenas. Então somente fale do que Deus realizou em sua vida. Devemos encorajar os homens a perseverarem, não a desistirem, mas em tempos como esses ainda mais devemos ser motivadores dos nossos irmãos em Cristo, ajudar uns aos outros, encontrar resistência e resiliência. É bem possível que, assim como Paulo e Barnabé, nós vamos encontrar muita resistência. Os invejosos, esses brotam pelo caminho. O próprio apóstolo Paulo rejeita a sua ascensão por conta de um milagre ocorrido através de uma oração que ele fez. A nossa fé, ela transcende toda e qualquer ação do próprio poder transformador, de uma cura, de um sinal. A nossa fé. Algumas pessoas não vão conviver bem com a sua alegria de vida, não vão conviver bem com a sua fé, com a sua razão de viver. É bem possível que sejamos odiados,
mas nós não podemos temer, nem mesmo a morte, porque diferente dos epicureus que não temiam a morte porque a morte era uma razão certa, é um encontro comum ao homem, nós sabemos que em Cristo Jesus vencemos a morte e que a nossa esperança vai para além da morte, porque Cristo venceu a morte. Por isso, em Paulo e Barnabé, nós vemos atitudes de serviço cristão, nós vemos homens de coragem, acima de tudo, coragem, não apenas por pregar aos seus iguais, aos judeus, mas também por pregar aos gentios. Nós, de igual modo, somos chamados a pregar um evangelho que causa muitas das vezes celeumas. Não devemos temer falar a verdade, pois alguns crerão, outros não, mas o nosso compromisso é tão somente falar a verdade de Deus e mostrar para esse mundo morto que não há ataraxia, que não há felicidade, que não há contentamento, que não há uma vida despreendida de bens, de riqueza, seja lá o que for, que faça o homem ser completo em si, senão que o homem é completo apenas quando ele se prostra diante da cruz de Cristo e reconhece que só o Senhor é Deus. Nós vemos em nossos dias o politicamente correto ser de certa forma uma ameaça às convicções, um tipo de filosofia moderna que ela é totalmente inclusivista e que não aceita o antagônico, que não aceita convicções que de algum modo critiquem o outro em nome de um inclusivismo. Por isso surge aí um evangelho integralista, um evangelho que não quer tocar nos problemas do homem, da humanidade, que não quer causar no homem uma introspecção, que não quer causar no homem um confronto, que não quer causar uma mudança, mas que é totalmente adaptável. Um evangelho que pregam, que é um evangelho de graça, que é uma graça que não é o evangelho da graça de Deus. Estamos dispostos a abrir mão da nossa verdade por temer a morte? Estamos dispostos a abrir mão de pregar essa verdade por conta da oposição que vamos encontrar? De certo, a coragem de Paulo e de Barnabé. O que faremos em oposição? Pregaremos, assim como Paulo e Barnabé perseveraram e continuaram a pregar? Precisamos, irmãos, guardar essa convicção em nosso coração. A Igreja de Cristo, em toda a história, em todo o decorrer da história do povo de Deus, ela sofreu perseguições. E já começamos a vislumbrar e ver coisas no mundo que apontam, de certa forma, novamente para isso. O que faremos? Precisamos ter coragem. Precisamos de uma coragem que nos ajude a persistir. E mesmo em meio às aparências de um mundo moderno, onde os problemas foram solucionados e não há necessidade de haver ideias opositoras, em um mundo onde tudo é perfeitamente encaixado e colorido, tenhamos a coragem de dizer que tudo isso não passa de uma utopia, de uma farsa, que o homem encontra apenas o real caminho da felicidade em Deus, e não há nenhum outro modo de conhecer o caminho dessa felicidade senão pela cruz de Cristo. Que Deus encoraje a sua igreja em tempos de trevas, porque nós precisamos ser a luz, nós precisamos ser o sal, e encoraje a demonstrar o amor de Cristo e dizer que só nele temos a esperança. Sabemos que Jesus é inigualável, mas vamos comparar em uma paráfrase como era que Alexandre o Grande e Jesus Cristo se relacionavam com o poder. Para isso faremos uma intertextualidade. Esse conceito literário acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com outras formas além do texto. Nesse caso, biografias contrapostas. Alexandre nasceu em um palácio. Jesus, sendo o Rei dos Reis, numa manjedoura nasceu. Alexandre era filho de um rei. Jesus vem ao mundo em uma família de carpinteiro. Alexandre viveu e morreu pelo poder. Jesus viveu e morreu para salvar os seus. Alexandre morreu adorado como rei. Jesus morreu sendo motivo de zombaria. Numa cruz, escarneceram de sua realeza. Alexandre derramou o sangue de milhares para o seu próprio proveito. Jesus derramou seu próprio sangue para a salvação de muitos. Alexandre procurou ganhar sua própria vida para perdê-la com a morte.
Jesus deu a sua vida para reavê-la, vence a morte e faz os seus também vencedores. Alexandre morreu na Babilônia em esplendor. Jesus no Calvário, em vergonha e desprezo. Alexandre conquistou tronos. Jesus, vidas. Alexandre se fez Deus, mas morreu como homem. Jesus se fez homem e subjuga a morte, como homem e Deus. Alexandre escravizou milhares. Jesus conquistou nossos corações e a sua oferta foi a verdadeira liberdade. Alexandre edificou seu trono com sangue e poder. Jesus derramou seu sangue para construir um caminho de redenção para o seu reino de amor. Alexandre ganhou tudo o que havia na terra, mas não ganhou os céus. Jesus abriu mão de tudo o que tinha nos céus para garantir os céus aos seus. Alexandre fez parte da história. Jesus transforma a história do mundo e é protagonista da história da redenção. Alexandre morreu para sempre. Jesus vive glorioso pela eternidade. Diante de tudo isso, concluímos: o evento mais importante da história da humanidade se deu no alto de um monte, sendo desempenhada por uma figura solitária. Jesus Cristo, como Cordeiro manso, se deixou erguer na cruz para cumprir com a justiça de Deus e salvar o seu povo. Que tipo de poder buscamos? O Deus que transforma os homens ou o dos homens que se aprisionam no pecado da vaidade e egoísmo? Quem teve maior impacto no mundo? Alexandre o Grande, Augusto César ou Napoleão? Eles continuam tendo seus admiradores. Também vivemos em um mundo onde os valores de Jesus transformaram civilizações inteiras. Mas não contemplemos apenas o seu ensino. Na sua morte, a possibilidade de transformação real e pessoal. Ele morreu por nós. Se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe por favor para as outras pessoas verem. Tchau!